Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite, nessa segunda noite da nossa oficina do discipulado. Eu vou pedir para colocar na tela lá o nosso tema. Eu estou muito grato aqui, mais uma vez, eu reafirmo, de estar com o pastor Joelso, uma Sulamita, Josué, essa família abençoada, essa família sacerdotal. Também conheci hoje a sua filha, a Júlia, lá na livraria Adonai, e também o seu filhão, também eu vi ele por aí, o André. Agora estou conhecendo eles pelo nome, mas muito bom estar com vocês, com toda a equipe de pastores, líderes aqui da AD Tubarão, e citando o nome do pastor Jonas, eu quero cumprimentar todos os irmãos, obreiros também da casa do Senhor, e toda a igreja de uma forma geral. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, glória a Deus, capítulo de número 2, os versículos do 1 ao 2, glória a Deus. Os irmãos encontraram? Teve os dois amém aí. Os irmãos encontraram? Digo amém. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Amém. Estejam assentados, meus queridos irmãos. Aí está na tela, Eu quero continuar falando aqui sobre as bases bíblicas do discipulado, ou as bases bíblicas para o exercício do discipulado. As bases bíblicas para o discipulado. Esse foi o último batismo nosso de novembro, do ano passado, o último do ano passado. Agora, essa semana a gente teve um, cada 2 meses nós temos um. Aqui foram 520 candidatos, depois foi feita uma recontagem e nós chegamos a 540, alguns batizaram antes de todo mundo, outros ficaram para depois de todo mundo, mas aqui está a foto. O nosso centro de eventos ficou hiperlotado, e os arredores dele também. Então, essa fotografia é um retrato do poder do discipulado, embora o batismo é só uma parte do processo, mas quando nós pensamos intencionalmente em fazer discípulos, em gente cuidar de gente, logo nós vamos ver dezenas de pessoas sendo batizadas nas águas para a honra e glória do nome de Jesus, e você vai ser o agente de Deus para produzir isso para a glória do Senhor. O pastor Sérgio, ele conta uma história de uma igreja que ele pastoreou, foi vice-presidente lá na cidade de Chapecó, e num bairro, numa vila, quando ele estava conhecendo lá o campo, ele chegou não lembro como é que era o nome lá da congregação, e aí então, ele viu, ou melhor, no primeiro batismo, ele viu que as pessoas que chegaram para o batismo, ninguém queria tirar foto com o pastor presidente, nem com ele, nem com outras pessoas ali, que estavam em destaque naquele dia, que eram os obreiros da igreja, mas tinha um irmãozinho que era porteiro lá de um bairro, recepcionista, e tinha uma fila de gente para tirar foto com ele, e aí aquilo deixou intrigado o pastor, disse: que mistério que tem esse irmão? E aí alguém disse: esse irmão é da congregação tal. E quando ele chegou na congregação, ele foi bem recebido por aquele irmão, ele era o recepcionista e tal, e aí tudo bem, aí ele chegou e começou a perguntar para as pessoas, disse: o que o irmão tal está na recepção ali, o que você me diz dele? Foi fazer uma pesquisa, era uma escola dominical, aí ele sentou assim, conversou,
estou conhecendo aqui, o senhor é quem? Eu sou um presbítero tal. O que você me diz do irmão fulano? Ele que me ganhou para Jesus, e ele que me discipulou. Olha que legal. Aí ele foi falar com outro irmão, disse: o que você diz? Não, aquele irmão é meu pai na fé. E aí depois ele subiu, né, no púlpito e ficou do lado do dirigente. E aí ele disse: olha, tem um irmão aqui que ganha muitas almas para Jesus, é o irmão fulano. Eu queria, né, entender como é que ele faz tudo isso. Daí ele olhou: sim, pastor, ele é meu pai na fé, o dirigente da congregação. No fim daquela reunião, ele disse: estou conhecendo aqui o irmão fulano, eu vi lá no batismo e tal. Quantos aqui são filhos na fé do irmão fulano, que é um auxiliar, aliás, um diácono da igreja, o recepcionista? Aí todo mundo na congregação levantou a mão. Ele tinha ganhado todo mundo para Jesus. Olha que coisa interessante, irmãos. Sabe o valor de um discipulador? A realização é quando, né, você, no dia do batismo, aqui vou falar de um termo prático para nós, tem alguém ali que quer tirar uma foto com você e dizer: olha, está aqui meu pai na fé, está aqui o meu discipulador. E eu fico imaginando, depois, quando nós irmos para a eternidade, quando Jesus voltar, e lá na glória, o Senhor vai mostrar para nós, todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, agora é a vez do Carlos, pastor Carlos, vamos julgar ele. Aí vai ter aquela multidão: olha, esses aqui estão no céu por tua causa, entra para o gozo do teu Senhor. Olha que coisa tremenda, irmãos. O poder do discipulado é você ajudar uma pessoa que estava indo a passos largos para o inferno, ela ter um encontro com Cristo e trazer ela para os caminhos de Deus e ensinar a base para que ele vá até o fim e permaneça e seja salvo e se encontre com o Senhor Jesus Cristo no dia da sua partida ou no dia do arrebatamento da igreja. Então isso é lindo demais. E o que é um discípulo? Essa palavra grega discípulo, ela vem do vocábulo matetes ou matetés, aparece nos evangelhos e em Atos cerca de 269 vezes. Isso é muito interessante, irmãos, porque a palavra cristão, ela aparece na Bíblia 3 vezes. A palavra evangélico aparece 2 vezes, não se relacionando a pessoa, mas a fé evangélica, a fé no evangelho. Então a palavra discípulo, ela tem um significado muito forte, porque ser discípulo de alguém é ser um aluno, é ser uma pessoa ensinada. Ensinar, a palavra ensinar significa marcar, colocar algo dentro. Ser discípulo é uma pessoa que ela tem a marca de Cristo na sua vida. É mais do que simplesmente um crente, é mais do que simplesmente um membro da igreja, um evangélico. Não, ser discípulo é ser seguidor, é ser o imitador de Jesus. O discípulo é uma pessoa treinada. Então nós precisamos ser treinados e treinar pessoas para servir a Deus e para ganhar outras pessoas para o reino de Deus. O discípulo, ele é um eterno aluno, ele nunca se cansa de aprender, de estar aos pés do mestre, de aprender com ele. E o discípulo, ele é um aprendiz, hoje em dia a gente não tem uma noção tão forte do que é aprendiz, mas antigamente, não muito tempo atrás, existia essa ideia de passar a profissão do pai para o filho, e aí ele ia para ser um aprendiz, para aprender as coisas básicas daquela profissão, até se tornar um mestre, né? E isso acontece hoje talvez na construção civil, né? A pessoa vai lá, ele é um servente de pedreiro, né? Lá na nossa região, se fosse para trabalhar na construção, a minha habilidade, eu seria o servente do servente,
que lá na minha terra chama de orelha seca. É a pessoa que não sabe nada. E aí ele vai ser um servente. Depois que ele se torna um servente, ele começa a aprender, a construir, começa a dar os primeiros passos. Ele é aquele pedreiro meia colher, ele faz alguma coisinha, mas não é um bom, até se tornar um pedreiro. Aí ele vai se tornar uma pessoa requisitada, pessoa que já tem uma certa experiência, consegue já construir uma casa e ela permanecer inteira, né? E aí vem, então, a pessoa que tem essa habilidade de gerenciar isso, ele se torna um mestre de obra, uma pessoa que faz qualquer coisa ali na obra, e também gerencia outros, ensina outros, né? Então, a ideia de ser um aprendiz é essa. Você começa a ser um discípulo, você vai aprendendo, e você vai melhorando, até que você se torne um discipulador, você se torna um mestre, para ajudar outros a seguir Jesus. Dá para você dar um glória a Deus? Aleluia. E o Gary Kuhn, no seu livro Discipulado Dinâmico, ele define o discípulo como um crente que está crescendo em conformidade com Cristo, está dando frutos no evangelismo e fazendo trabalho de aconselhamento para a conservação dos frutos. Então, um discípulo, ele tem que ser um crente, ele é um crente. Embora no processo do estudo bíblico do discipulado, eu posso sim abrir um grupo, assim como os irmãos já trabalharam aqui muito com a questão do lar missionário. Dentro dessa perspectiva, eu posso abrir um grupo de discipulado com uma família não evangélica, não crente. Eu posso trabalhar e eu vou, enquanto eu discipulo, eu evangelizo. Enquanto eu evangelizo, eu discipulo. Então isso é possível. Mas para dizer que a pessoa é um discípulo, ele tem que ser um crente, ele tem que ter aceitado a Jesus, ele tem que ter tomado a decisão por Cristo. Esse passo é fundamental. O dia que a pessoa foi salva, o dia que eu aceitei a Jesus, e Jesus entrou na minha vida, ou o dia que Jesus se tornou real para mim. Na minha classe de membros, né, que eu chamo de palestra pré-batismo, mas aqui vocês têm a classe de membresia. Então no último batismo eu chamei 4 meninas que foram discipuladas por uma jovem lá, que é a nossa coordena mídia da congregação lá, a Maiara. Eu chamei elas junto com a Maiara, e daí eu comecei a entrevistá-las para ouvir o que elas tinham para dizer. E eu disse: quando vocês aceitaram a Jesus? Aí uma disse: olha, eu aceitei a Jesus tal dia, Ana Júlia, tal dia, tal hora, assim, tal, aquele culto, pastor lembra, eu chorei muito e tal, e daí agora eu estou convertida. E ela veio e foi trazendo a família toda, e já está pregando a palavra, uma menina abençoada. Disse: glória a Deus. Aí tinha mais 3 meninas que os pais estavam afastados da igreja, parados, e eu perguntei: e para vocês? Pastor, eu nasci no lar evangélico. Eu também. Aí eu disse: e quando Jesus se tornou real para você? Aí uma delas começou a se derramar lágrimas, disse: pastor, na pandemia nós estávamos assustados, estávamos com medo, meus pais desviados da casa de Deus, e aí lá dentro de casa mesmo, a gente começou a assistir os cultos, as lives, a gente viu que a gente estava fora da direção de Deus, e quando eu estava na igreja, eu nunca aceitei Jesus enquanto criança, pré-adolescente, mas aí lá eu tomei a minha decisão de servir a Deus, e aí mudou tudo, e meus pais também se reconciliaram, e de fato até hoje estão na igreja, estão servindo ao Senhor, e está uma bênção de Deus. Então, o discípulo é alguém que em algum momento ele teve esse encontro real com Cristo, e Cristo passou a ser o centro da vida dele. É um crente que está crescendo em conformidade com Cristo. Discípulo é um crente em crescimento. Quando você para de crescer, você para de ser discípulo. Se torna o que a gente chama, não sei se aqui no sul talvez não tenha, mas lá na nossa região tem o chamado crente de banco, membro de banco. E membro de banco, irmão, nós não podemos ser. Membro de banco é prego, é parafuso, é madeira. Não, você foi chamado para ser um membro ativo na obra de Deus. Você foi chamado para ser um cristão autêntico. Então,
o discípulo, ele está em crescimento. Você precisa avaliar a cada dia, se autoavaliar. O quanto eu me aproximei de Deus hoje. O que eu estou fazendo a partir do que Deus está falando comigo hoje. O crescimento, ele tem a ver com a prática. Lembra ontem, quando nós perguntamos, quais os passos práticos você vai dar para aquilo que você aprendeu? E nós devemos pensar isso, toda vez que nós ouvimos uma palavra de Deus, nós precisamos pensar em como colocar em prática. E quando nós ensinamos alguém a servir a Deus, você vai ter um manual, uma lição, quem é Jesus, o pecado e o plano de Deus, o substituto dos nossos pecados, a necessidade de conhecer a Cristo, o discípulo de Cristo, e assim vai, até batismo, ceia do Senhor, são temas. Mas em cada tema, eu tenho que saber o que eu vou fazer para colocar em prática, e instigar as pessoas a praticar. Lembra que eu falei ontem, palavra que não se pratica, não é discipulado. Discipulado é a palavra que se pratica, a palavra viva, que ela faz efeito no coração das pessoas que ouvem aquilo que nós ministramos. Mas ela vai fazer efeito se primeiro fizer efeito em nós. Primeiro tem que fazer efeito em você. Diga assim: para eu fazer discípulos, primeiro eu preciso ser discípulo. Para eu fazer discípulos, primeiro eu preciso ser discípulo. Esse ser discípulo é maravilhoso. Eu preciso ser esse crente que está dando frutos no evangelismo, que está em cada oportunidade falando de Jesus, sendo missional, e fazendo esse trabalho de aconselhamento, cuidado, para que esse fruto permaneça. Ser discípulo de Jesus é opcional, Ele nos chama para ser discípulos, mas você pode dizer não, eu não quero ser discípulo. Mas se você está aqui essa noite, é porque um dia você disse sim, eu quero ser discípulo de Jesus. Agora, tem uma coisa que não é opcional, é obrigatório. Uma vez que eu sou discípulo, não tem a opção de não fazer discípulos, porque eu preciso fazer discípulos. Isso é o que Jesus requer de mim. Quando eu entro no processo de discipulado, eu vou fazer outros discípulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus, Ele tem algumas definições do que é ser um discípulo. Para ganhar tempo, nós não vamos ler todos os textos, mas eu quero que você leia comigo, nós vamos dar um brado aqui, e depois você vai consultar na sua apostila, está na página 10, com o tempo você vai poder meditar melhor nessa palavra. No 3 nós vamos ler, 1, 2, 3, o que Jesus define como discípulo, é um crente que está, discípulo é um crente que está continuamente envolvido com a palavra. Então, irmãos, a palavra de Deus é prioridade nas nossas vidas. Quanto tempo você tem passado a sós com a palavra? Você tem lido a palavra? Como você tem lido a palavra? Você tem deixado a palavra ler você? Uma coisa é você ler a Bíblia, agora quando você deixa a Bíblia ler você, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada qualquer de 2 fios, e ela entra, aleluia, até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando eu medito, eu tenho essa disciplina da meditação da palavra. Tem um vídeo lá no nosso canal Discipulado para o Brasil, que o pastor Joás fala da meditação. Quando eu paro para meditar na palavra, a palavra de Deus, ela começa a inundar, encharcar a minha alma, e vai transformando, vai mudando, a água purificadora, ela vai tirando aquilo que não presta, e vai purificando a minha vida. Ser discípulo é estar envolvido continuamente com a palavra, mas também, um discípulo, 1, 2, 3,
é aquele que ama sacrificialmente. Ser discípulo é amar sacrificialmente, sem medir esforço. Eu gosto desse versículo, irmãos, João 13:35, que ele diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se usarem terno e gravata e andarem com a Bíblia debaixo do braço. Amém? Não, amém? O que diz o versículo? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, o que nos identifica como discípulos de Cristo, não é a nossa linguagem, simplesmente, a nossa aparência, embora nós precisamos ter uma aparência decente como cristão, mas não a forma que nós nos conduzimos, os dias que viemos do culto, que vai fazer de nós sermos identificados como discípulos de Jesus, é se nós amarmos uns aos outros, se nós amarmos sacrificialmente nossos irmãos. E o que atraía as pessoas na igreja primitiva, era que eles olhavam para a igreja, e aquela comunhão que havia, o amor de um para com o outro, o sacrifício, um ajudando o outro, um cuidando do outro. A Bíblia diz que as pessoas eram atraídas, os discípulos caíam na graça do povo, e a cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia. Quando as pessoas verem que você ama o seu irmão, a ponto de você tirar um dia da semana para cuidar dele, muitas vezes no discipulado, como eu contei ontem aqui, nós temos que colocar a mão no bolso, às vezes para ajudar, às vezes para você cuidar de alguma necessidade, mas quando as pessoas ao redor verem isso, eles são atraídos, porque eles veem Cristo em nós. Louvado seja o Senhor. O que é um discípulo? 1, 2, 3, é aquele que permanece diariamente. Todos os dias nós temos que estar ligados na videira verdadeira. Aleluia. Só podemos ser discípulos de Jesus se nós dermos frutos. Fruto na Bíblia tem pelo menos 3 sentidos. O fruto da justiça, que é uma vida correta, uma vida justa. A Bíblia fala também do fruto do Espírito, essas 9 qualidades que eu comparo aos 9 gomos da laranja, chamado fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, e por aí vai. Mas também fruto significa na Bíblia almas para o reino de Deus. Então o discípulo frutifica, e frutifica conforme a sua espécie. Se você for um cristão bom, você vai gerar um fruto doce. Se você for um péssimo cristão, você vai gerar um fruto azedo, amargo. Eu vou dar talvez alguém possa se ofender comigo aqui hoje, mas deixa eu dizer uma coisa, irmão. Se você é um péssimo crente, se você é um murmurador, se você é uma pessoa difícil de lidar, se você é atribulado, se você tira a paz dos outros, se você fala mal do teu pastor, se você não coopera com a igreja, com a liderança, não entre nesse negócio de discipulado. Não seja discipulador. Você vai ter que primeiro passar pela escola para ser discípulo, porque para ser discipulador você tem que ser um crente que frutifica no reino de Deus, porque você vai produzir discípulo conforme a sua espécie. Irmão, um dia, lá na igreja que eu pastorei, teve uma pessoa que se converteu a Jesus, tal, todo o processo de discipulado, o pessoal foi lá, pegou o nome e tal, tudo. E aí tinha uma mulher, uma irmã lá da igreja que conhecia aquela família. Aqui não tem essas irmãzinhas abençoadas, aqui ela tem o dom de língua grande, não línguas estranhas, língua grande. Aí ela conhecia aquela senhora, ela se encostou nela. No outro culto, eu vi aquela irmã sentada, nova convertida, sentada do lado daquela abençoada, e aí eu disse: meu Deus do céu, e agora? Jesus amado,
Olha, irmãos, mas infelizmente eu não consegui. Eu disse para as irmãs da igreja, cola nela também, cola nela, mas o poder da influência do linguarudo é tão grande, irmão, que aí formou uma discípula fofoqueira também, língua grande. Eu digo, meu Deus do céu, essa irmã tinha tudo para ser uma benção, mas porque alguém colou do lado dela, ela se desencaminhou. E para mudar o rumo, Deus preparou para essa pessoa ir para outro bairro, morar em outro lugar, graças a Deus, Jesus abençoou, e eu dei a carta de recomendação assim com muita alegria, irmão. Vai, Deus te abençoe, glória a Deus. Sabe, irmãos, por quê? Pastor, você não ama as tuas ovelhas? Amo, irmão, mas tem umas ovelhinhas abençoadas aqui, ou passa pelo tratamento de Jesus, ou ela vai contagiar com a doença outra ovelhinha. Então nós temos que ser crentes curados, crentes saudáveis, transformados. Pastor, mas eu que sou uma treva, tem jeito? Tem jeito sim, irmão. Procura o teu pastor, pede ajuda. Pastor, eu sou murmurador, eu sou um atribulado, eu sou uma treva, me ajuda, ora por mim, me instrui, eu tenho um problema, eu tenho algo dentro de mim, porque, irmãos, nós precisamos ser curados por Deus. E se você tem algum problema que te freia, que te trava, algum trauma, algum peso espiritual que você carrega, você precisa ir aos pés de Jesus e pedir para Jesus te curar e te libertar disso, para você poder exercer o ministério, fazer a obra de Deus livre de qualquer peso. Existem pessoas que eles vieram para a igreja, se converteu, mas ele tem alguma coisa que não conseguiu abrir mão, não conseguiu deixar Jesus trabalhar na sua vida. Então deixa Jesus trabalhar em você. Se for necessário, peça ajuda, para você ser curado de dentro para fora, e você poder frutificar para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Quem é um discípulo? 1, 2, 3, é aquele que assume a sua cruz e segue a Cristo. Glória a Deus. Eu vou caminhando aqui no Lucas 14, 33, 1, 2, 3, é aquele que renuncia tudo quanto tem. O discípulo é alguém que carrega a sua cruz. Veja que a cruz não é problema. Nós trazemos uma ideia lá do catolicismo, né, já desde a Idade Média, que cruz é carregar um problema, uma doença. Não, a cruz significa a renúncia, a morte do velho eu. Então, quando eu digo que eu carrego a cruz, é porque na época de Jesus, quando você olhava alguém que estava carregando a cruz, essa pessoa, ela já estava condenada à morte, e não tinha mais o que fazer, já estava decretado, era só esperar que logo estava morto. Então, quando eu digo carregar a cruz, significa que as pessoas do mundo vão olhar para mim e dizer, olha, ele está carregando a cruz, já está morto para o mundo, esse aí já morreu para o mundo, está morto, ele está carregando a cruz, ele morreu para ele mesmo, já está morto. Se fosse nos nossos dias, Jesus estaria dizendo o seguinte: se alguém quiser vir após mim, entre no corredor da morte, vá até a sua cadeira elétrica e siga-me. Você precisa morrer para si mesmo, morrer para o mundo, poder ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E renunciar é uma das coisas mais difíceis, irmãos, porque aquilo que é fácil para você renunciar, não dói, né? Se eu não aceitei Jesus, eu não era drogado, não era viciado em bebida alcoólica, no cigarro, tal, tudo bem, isso aí para mim é fácil renunciar. Mas agora, quando você tem um pecado arraigado, o calcanhar de Aquiles, então é difícil, e você precisa lutar para renunciar, e renunciar até você mesmo. Então o verdadeiro discípulo, ele vive uma vida de renúncia. Você teve que dizer não para alguma coisa, para estar aqui nessa noite, e eu glorifico a Deus porque você disse não para qualquer outra coisa, boa,
boa, pode ser uma coisa boa, encontrar com a família, tá? Mas você escolheu renunciar o bom, porque você sabia que o melhor era estar hoje na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Nós vamos dar seguimento aqui, trazendo esse conceito do que é o discipulado. Uma definição nossa, que está lá na lição de escola dominical de 96, o pastor Jeremias do Couto, ele traz que o discipulado é o processo em que o novo convertido recebe todas as instruções indispensáveis ao crescimento de sua fé, até poder fazer outros discípulos. Então o discipulado, ele é um processo, como a gente já mencionou aqui, começa lá no momento em que a pessoa aceita Jesus, falando de ele como discípulo, embora dentro dessa visão de acolhimento, a gente já começa lá atrás, quando a gente está evangelizando, quando nós estamos nos relacionando com as pessoas, e a igreja em si, o templo aqui, no acolhimento das pessoas, em recepcionar, e no momento que aceita Jesus, então inicia-se um processo, que é inicialmente a consolidação da fé. Quer dizer o quê? Tornar sólido a decisão. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus porque alguém me convidou para aceitar Jesus, mas eu não tinha entendido bem o que era aceitar Jesus, mas depois, alguém foi me explicando, lá no grupo de adolescentes, na época eu era adolescente, tinha 14 anos, fui para a escola dominical de adolescentes, depois fui convidado a ir para o grupo de jovens, e depois de alguns meses, em um culto, eu de fato tive um encontro com Jesus, e ali então eu entendi o que era aceitar Jesus, porque Jesus entrou na minha vida e se tornou real para mim. E aí então vem esse processo, em que nós vamos acompanhar essas pessoas, ensinar aquilo que é as instruções indispensáveis para o crescimento da fé. Tem muita coisa para ensinar de Jesus, tem muita coisa para falar da palavra. Imagine só a Bíblia, quantas coisas boas nós temos para falar da Bíblia, quantas instruções. Eu estava mostrando aqui para o pastor Jaleel a Bíblia do discipulado, que essa Bíblia de estudo aqui, ela tem 488 estudos de discipulado, então 488 lições, a nossa lição tem 12, né? Mas é uma sequência, é uma série que vai ampliando, aumentando, até chegar em pontos bem profundos. Então, nesse primeiro momento do discipulado, qual é a ideia? É que as pessoas entendam o básico da fé, as instruções indispensáveis para que possa iniciar o crescimento. A semente entrou no coração, eu agora vou regar para essa semente germinar, crescer e frutificar. Amém, meus irmãos? Então, as instruções indispensáveis. Alguém me perguntou, pastor, por que a lição discipulado da Assembleia de Deus em Joinville, ela inicia com a lição quem é Jesus? Porque justamente o que difere uma igreja de outra, uma religião de outra, como o pastor mencionou aqui, uma religião, é o que as pessoas entendem naquela religião sobre quem é Jesus. Então, por exemplo, o pastor Carlos citou aqui, né, eu me converti, eu era católico romano, me converti com 14 anos, e a noção de quem era Jesus para mim era diferente. Jesus para mim era o filho da Maria, Jesus para mim era uma pessoa que ele fazia milagres, que lá no passado ele viveu e tal, e fez milagres, mas eu não entendia bem, embora eu tinha feito a catequese, eu não entendia bem quem era Jesus, e para mim Jesus era uma pessoa muito distante, era um ser que estava distante de mim, né, que estava lá no céu, então, e que eu podia acessar ele através de um intermediário, de um intercessor, né? Tinha lá
um padroeiro, que eu podia acessar Jesus através dele. Então, quando eu ensino para as pessoas quem é Jesus, eu já não preciso falar mal daquilo que a pessoa crê, do padroeiro que a pessoa tem, não, porque a pessoa vai entender que ela não precisa de intermediário, o véu está rasgado, e eu posso acessar Jesus, sem ninguém, sem ter um intercessor, porque Ele é o intercessor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma, tem religiões que creem que Jesus é um Deus, e não Deus. Então ele vai ter lá uma ideia distorcida de Cristo. Ou os próprios muçulmanos, eles dizem que Jesus, o profeta Issa, que ele foi um profeta, tal, mas que Maomé é uma profeta de Alá. E aí, a partir desse contato, muitos têm pregado para os muçulmanos, entendendo quem é Jesus para eles, e dizendo: Jesus não é só isso que vocês pensam, Ele não é só um profeta, e se você conhecê-lo, você vai conhecer Deus, você vai entender Deus. Então, por isso, irmãos, o que precisa mais para a pessoa ir para o céu? Conhecer Jesus é o primeiro passo da caminhada. Se Jesus voltar amanhã, eu conhecendo Jesus, eu já sei o caminho para a salvação, mas aí você vai aprofundando o conhecimento paulatinamente. Então, essa instrução indispensável é importante para que a nossa fé cresça. E aí eu acrescentei na definição do pastor Jeremias do Couto, até poder fazer outros discípulos. Então nós temos que crescer, mas crescer para frutificar, para que possamos então levar esse novo convertido a ele fazer o mesmo, a fazer também outros discípulos. E o discipulado, eu gosto muito dessa definição do David Cornfield, que é uma relação comprometida e pessoal. O discipulado é esse relacionamento que nós falamos ontem. Tem o compromisso mútuo, mas especialmente o compromisso do discipulador com o discípulo, de uma forma pessoal, em que um discípulo mais maduro, ele ajuda outros discípulos de Jesus a se aproximarem dele e assim reproduzirem. Primeiro nós falamos de processo, aqui está uma definição um pouco mais suave, mais humanizada, né? É uma relação comprometida e pessoal. Eu sou um discípulo de Jesus, cada um de nós tem um nível de maturidade, e sempre vai ter um discípulo mais maduro que nós podemos também segui-lo, ouvi-lo, buscar a sua orientação, nossos pastores, nossos líderes, que vão nos ajudar a nos aproximar mais de Jesus. Mas eu também sou um discípulo, e eu tenho um nível de entendimento, de maturidade cristã. Então aquele que está começando hoje, eu já caminhei mais do que ele, eu posso ajudar ele a se aproximar mais de Jesus, à medida que eu também vou me aproximando mais de Jesus, vou conhecendo mais a palavra, e nós vamos nos aproximando de Jesus, para que esse novo discípulo possa reproduzir, porque essa reprodução, esse ganhar almas, esse fazer discípulos, ele passa por estar ligado na videira. Se eu estou ligado na videira verdadeira, eu estou recebendo a seiva da videira verdadeira, eu posso produzir frutos bons, frutos de qualidade, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E o discipulado cristão, segundo Kate Phillips, ele é o relacionamento do mestre e do aluno, do discipulador e do discípulo, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre, o discipulador, ele reproduz na vida do discípulo a plenitude da vida que ele tem em Cristo, em que o aluno é capaz de treinar outros para ensinar a outros. Então assim, o discipulado, de certa forma, nessa questão relacional, ele é vida na vida. Eu tenho vida em Cristo, e essa vida de Cristo flui em mim para outra pessoa.
Então, eu não concordo com algumas pessoas que falam sobre discipulado, dizem que eu tenho que reproduzir a minha vida no discípulo. Não, eu preciso reproduzir a vida em aquilo que eu recebi de Cristo na vida do discípulo. O que vai ser essencial para o crescimento espiritual é o que eu tenho de Cristo na minha vida. Por isso Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está chamando a responsabilidade. Eu sou discipulador, eu estou servindo a Deus, eu sei para onde eu estou indo, então pode me imitar. Mas naquilo que eu imito Cristo, naquilo que eu tenho de Cristo. Então, eu preciso, meus amados irmãos, ter essa visão de que eu vou ensinar aquilo que eu sei, né, e na questão bíblica, conhecimento teológico e tudo mais, eu vou passar aquilo que está na minha mente, vai para a mente do discípulo. Isso eu ensino. Mas o discipulado não é somente na mente, mas é vida na vida. Aquilo que eu estou vivendo com Deus é que vai fazer a diferença na vida do meu discípulo. Então, o que acontecia? Os fariseus, eles ensinavam a lei, e eles tinham um conhecimento profundo na lei, mas não tinha vida. Por quê? Porque a autoridade de Jesus, ela consistia no fato, além de ele ter recebido e viver em comunhão com o Pai, mas ele vivia aquilo que ele ensinava, e tanto que as pessoas ouviam ele e diziam: olha, esse homem é diferente, porque ele tinha algo, que as palavras dele eram espírito e vida. Certa vez mandaram os soldados para prender Jesus, e os soldados voltaram aos sacerdotes e disseram: olha, esse homem, eu não sei que doutrina é essa, mas ele não ensina como os fariseus, ele ensina como quem tem autoridade. Aleluia. Você já ouviu a história daquele irmão, aquele pregador renomado, famoso, né? Essa é uma história que tem várias versões, ela é antiga também, está registrada muito tempo atrás, em que um irmão foi lá e começou a recitar o Salmo 23, decor e tal, muito lindo, aquela voz imponente, né? E encheu o auditório com aquela recitação. E aí depois veio um irmãozinho, né, uma pessoa humilde da igreja, um velhinho, que chegou lá, não por ser velho, mas uma pessoa muito experiente com Deus, e começou a falar o Salmo 23, não com toda aquela eloquência, mas com os olhos marejados. E aí aquele auditório caiu um temor santo, caiu a presença de Deus, a unção do Espírito Santo. E aí alguém comentou: o primeiro, ele conhecia o salmo do pastor, mas o segundo conhecia o pastor do salmo. Aleluia. E o que Deus quer de nós não é que nós conheçamos apenas a letra, o ensino da palavra, mas que nós venhamos a conhecer o Deus da palavra, e essa palavra ela vai se tornar vida. Aleluia. Quando nós falamos às pessoas, a palavra de Deus ela vai produzir mudança, porque primeiro ela produziu mudança em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eles foram prender Pedro e João, e ouviram Pedro e João, eles deixaram eles numa salinha do lado lá, para serem açoitados, e aí eles disseram entre eles: olha, esses homens indoutos, eles não cursaram a escola judaica, eles não receberam treinamento formal, eles não tiveram nenhuma graduação, não seguiram nenhum rabino famoso, e olha como eles conhecem. E aí diz o texto em Atos: e eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aleluia. Sabe o que vai fazer a diferença, irmão, quando você fazer discípulos? É que as pessoas, elas vão reconhecer que você esteve com Ele, que Ele mudou a tua história, que você conversou com Ele, aleluia, que você teve relacionamento com Ele.
Eu gosto de um adesivo de carro, né, que ele diz assim: Jesus está vivo, eu falei com ele hoje. As pessoas vão ouvir você falar no discipulado e vão dizer: olha, o irmão fulano de tal, ele fala diferente, ele ensina diferente, a presença dele na minha casa é uma bênção, porque você falou com Jesus hoje, porque você esteve na presença dele hoje, e ele está com você, aleluia, onde você estiver também, porque o interesse dele é que as almas sejam salvas para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Ser salvo é de graça, e é pela graça, não tem mérito humano. Nós aceitamos a Jesus e todo mérito é dele, até a fé para aceitá-lo vem dele, ele tem todo o mérito. Agora, você quer ser uma bênção, irmão? Tem um preço a pagar. Você quer crescer? Tem um preço a pagar. Você quer ser discípulo? É preciso renunciar tudo que tem. Você quer ser discipulador? Custa tudo que você tem. Tem que pagar o preço para ser discípulo de Jesus. Quantos aqui conhecem, já assistiram a série The Chosen? Tem alguém que já assistiu? Levante a mão aí. Tem alguns irmãos. Queridos, eu recomendo que você baixe lá no seu celular este seriado The Chosen, Os Escolhidos, que é produzido lá por uma empresa norte-americana, cristã, um financiamento público, e eles querem fazer 7 temporadas sobre a vida de Jesus. Não a história de Jesus que a gente vê em filmes tradicionais, mas do ponto de vista dos discípulos. E está na 2ª temporada, estão produzindo a 3ª, é muito legal. E para o discipulado é essencial você assistir, porque ele traz bem essa questão do ser discípulo. E eu lembro, e tem uma cena que me marcou muito. Depois que Jesus encontra com Nicodemos à noite, todo aquele negócio, tal, e João lá no cantinho, registrando, escrevendo, né, que Jesus falou para Nicodemos. Aí Jesus diz para ele assim, na cena lá daquele seriado: olha, eu vou sair daqui a tantos dias, tal horário, tal lugar, com os meus discípulos, os discípulos que eu já escolhi, e eu quero que você me acompanhe. E o Nicodemos pensou: mestre, mas olha, ele está com o coração, eu quero, mas eu não consigo. Daí Jesus olha para ele e diz assim: eu sei que você é muito velho, que você pensa que você é muito velho, que você tem uma grande posição, que você tem um grande cargo, você tem estabilidade, você tem a sua família. Eu entendo você, mas eu exijo muito dos meus discípulos, eu exijo muito dos meus seguidores. E aí na história, alerta de spoiler, né? Eu vou contar só um pedacinho. E aí depois, passou as cenas ali, chegou o momento que os discípulos estavam saindo, se reunir em tal lugar, e aí Jesus esperando, Pedro, né, sempre foi: vamos Jesus, já está na hora, tal, né, tem que chegar a tal lugar. E aí Jesus disse: espera mais um pouquinho. Aí alguém perguntou, acho que foi o João: tem mais alguém? Esperando, Jesus Jesus faz assim, né? E aí atrás do muro, está lá o Nicodemos, na cena, né? E aí o Mateus, acho que o Tomé acha lá um saco de, não sei quem foi, achou um saco de dinheiro. O Mateus já calculou: isso aqui dá comida para tantos dias, né? O Mateus era um inteligente, mais inteligente lá do grupo. E aí Jesus fala assim, eles não entendem: você chegou muito perto. E o Nicodemos lá atrás do muro, chorando, lamentando, ele faltou pouco, ele tinha desejo de seguir Jesus, mas ele não conseguiu o último impulso para ir atrás de Jesus. Ele estava ali, e ele tinha muita coisa para renunciar, mas faltou pouco para ele renunciar tudo o que ele tem para ser um discípulo de Jesus. E depois a história vai continuar, né? Mas eu gostei muito dessa cena.
Eu imagino que foi algo parecido com isso. Irmãos, ser discípulo, não basta você dar dinheiro para a obra, e o dinheiro foi Nicodemos que deixou lá, né? Não basta você fazer um monte de coisa, mas você precisa se entregar por inteiro. Discipulado custa tudo o que temos. Para eu ser discípulo e ser um discipulador, eu preciso entregar a minha vida por inteiro. Eu quero concluir aqui, dizendo, contando uma história que eu ouvi algum tempo atrás, de um homem que veio para a igreja, num culto, e aí então, foi feito o apelo para quem queria aceitar Jesus, e aquele homem, ele disse: olha, eu até quero Jesus, mas eu estou meio dividido, então é o seguinte, eu vou entregar a minha vida pela metade, esse lado aqui é de Jesus, eu só vou fumar aqui com essa mão, eu só vou jogar baralho com essa mão, eu só vou dar soco com essa mão, pontapé, só esse lado aqui, o lado direito, eu vou usar, não vou falar direito e esquerda, Santos, eu não posso ter problema aqui, aí eu vou usar o lado, para fazer tudo que não presta, se fosse o lado ruim era o esquerdo, mas tudo bem, eu vou usar um lado só para fazer coisa errada, e o outro lado é para Deus, eu vou abrir a Bíblia com esse lado e tal, e aí eu vou me entregar pela metade, para Jesus. E aí, segundo essa história, ele veio à frente, e disse: Deus, eu até quero te servir, mas eu quero fazer as coisas erradas também, então vou me entregar pela metade. E naquela noite, ele teve um derrame, e paralisou o lado que ele não tinha entregado para Jesus, e aí aquele lado ficou paralisado, e aquele homem, no outro culto, ele veio se arrastando, e aí chamou ali o pastor na frente para orar por ele, confessou o que ele tinha pensado no coração, e ele disse: agora, se Jesus aceitar um homem pela metade, esse homem quer se entregar por inteiro. Aleluia. Irmãos, nós devemos nos entregar inteiro para Jesus, inteiros para o projeto de Deus. Deus conta com você para fazer uma obra linda e gloriosa nesta cidade. Deus vai te capacitar, os líderes vão te ensinar e te orientar a fazer isso, e você será um instrumento de Deus. Pastor, eu não sei muita coisa, mas vai ter alguém que sabe menos do que você, e o tanto que você já caminhou, você vai conseguir conduzir alguém, e à medida que você vai crescendo, você vai conduzindo essa pessoa, até que juntos vocês possam chegar diante do Senhor. Se coloque em pé nessa noite. Eu concluo com a frase do meu pastor, eu amo essa frase. Pastor Sérgio, ele disse uma vez, eu anotei, e depois virou nosso lema: evangelismo, é dar um copo com água. Quando você está com muita sede e toma água, você mata a sede, mas a sede vai voltar. Às vezes nós estamos em algum lugar e tem por exemplo, um colega de empresa. Hoje eu falei da Rosana, ela trabalha lá no escritório, na administração da Tigre, e ela sempre está discipulando alguém, porque as pessoas veem Jesus nela, e a Rosana, ela sempre está levando alguém para o batismo, sempre está discipulando, geralmente mulheres, e na hora do almoço dela lá, ela come rapidinho e faz o discipulado, e a Rosana, ela tem essa facilidade, as pessoas olham para ela, vê Deus na vida dela, e daí chegou: Rosana, eu quero te contar um problema, e começa a confessar, contar o problema e tal, e ela ora, e fala uma palavra de Deus, e a pessoa diz: ai, que alívio, como eu estou aliviada, que bom falar contigo. É o evangelismo. Quando as pessoas te procuram, ou você fala, a gente tem lá a camiseta, posso orar por você. Muita gente vê a gente com aquela camiseta e diz: faz uma oração por mim. Ai, que bom. É o copo com água, é o evangelismo. Falou uma palavra de Deus, orou, você evangelizou, falou de Jesus, mas vai voltar a ter sede. Agora,
O discipulado é você dizer: vem comigo, essa fonte que você bebeu, eu vou levar você para beber na mesma fonte. Aleluia. Eu vou te ensinar a você buscar água na fonte, e você vai ser um discípulo de Jesus. Daqui a pouco, quando você tiver sede, você vai direto na fonte. Jesus disse: aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, no seu interior vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Aleluia. Você vai conduzir pessoas à fonte, porque dentro de você está a fonte da palavra, está a fonte do Espírito. Jesus está dentro de você, e quando as pessoas beberem dessa água e conhecerem essa fonte, eles também serão fonte para outras pessoas. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.